Olá, irmãos, a glória do Supremo Artífice dos Mundos. Saudações nas três pontas do Sagrado Triângulo. Mais uma vez aqui estamos para a nossa vídeo instrução, grau Aprendiz da Arte, com o tema de hoje, a pedra bruta. O homem como a pedra angular que sustenta toda a iniciação. Irmãos, a base de toda a iniciação é o ser humano. O homem ou a mulher, com os seus vícios, com os seus defeitos, aperfeiçoados, desbastados, sustentam toda a iniciação. O homem, ele é uma máquina. Ele é uma máquina trina dividida em três partes: corpo, alma e espírito. E as faculdades correspondentes a cada uma dessa divisão do homem são o querer, o sentir e o pensar. A ciência convencional chama estas três faculdades, querer, sentir e pensar, de consciência. Porém, irmãos, o homem possui dois tipos de consciência: a consciência voluntária e a consciência vegetativa. Quando o homem ou a mulher, o ser humano, ele dorme, o seu corpo continua a funcionar indiferente da sua vontade, da sua consciência volitiva. E esta consciência involuntária é chamada de consciência vegetativa. No entanto, na iniciação que estudamos e praticamos, o que nos interessa é a consciência volitiva do homem, a vontade do homem, aquela consciência dependente do livre-arbítrio, dependente da vontade do homem. E esta consciência, a consciência volitiva, ela se divide também em duas: a consciência voluntária plena e a consciência semi-voluntária. Vou dar um exemplo de consciência semi-voluntária, irmãos. Quando um soldado, numa batalha, comete um erro e seu superior vem, lhe dá um tapa na cara, no mesmo instante surge aquela vontade instintiva de revidar o tapa. Caso ele se submeta a essa vontade, ele vai dar o revide do tapa. Porém, aquele militar, ele foi treinado, foi moldado em todas as circunstâncias dentro desta regra, dentro da obediência militar. Então, num breve momento, ele reflete sobre o revide, e se ele foi bem treinado, ele não vai revidar. A sua vontade volitiva irá segurar os seus instintos. Assim sendo, o homem pode ser dividido em três: o homem autônomo, através dessa consciência vegetativa e os seus movimentos peristálticos, como o movimento do coração, o movimento dos pulmões, o movimento do
sistema digestivo. Esses movimentos são chamados de movimentos peristálticos. Está diretamente ligado à vontade vegetativa. O homem impulsivo, aquele que se submete aos instintos, se submete a essa consciência semi-voluntária, e o homem racional, que podemos compará-los ao iniciado, pois essa consciência volitiva é superior à sua consciência semi-voluntária. Ele domina os seus instintos. O sistema nervoso do corpo humano, ele é chamado em sistema nervoso ganglionar. É o grande sistema nervoso simpático. E neste sistema nervoso, irmãos, ele possui na sua extremidade, no seu caminho, gânglios. Por isto o nome de sistema ganglionar. E esses gânglios estão localizados nos 3 grandes centros do corpo humano: cabeça, tórax e ventre. Os gânglios mais conhecidos, ou plexos, é o plexo solar e o plexo cardíaco. Esses gânglios, irmãos, nada mais são que reservatórios, acumuladores de energia nervosa. São através destes acumuladores de energia que os membros serão postos em movimento. Além desse sistema nervoso simpático ganglionar, temos ainda a coluna óssea, a coluna vertebral, a qual interliga esses 3 grandes centros: cabeça, tórax e ventre. E por dentro desta coluna central, coluna esta a ser estudada no grau de mestre maçom, por dentro dela passam filamentos nervosos, cordões nervosos. São os cordões motores, que levam a energia nervosa do cérebro para a extremidade dos membros. E os nervos, os cordões nervosos sensoriais. Repetindo, temos os cordões nervosos motores, que são filamentos, canais, como se fosse um cabo elétrico que vai do cérebro para a extremidade do corpo. São os cordões nervosos motores. E temos os cordões nervosos sensoriais, que vêm da extremidade do corpo até o cérebro. Porém, esses cordões todos estão no interior, no núcleo desta terceira coluna, a coluna vertebral. No entanto, irmãos, se nós cortarmos esta coluna vertebral transversalmente, cortarmos ela na transversal, no núcleo da coluna, encontraremos massas cinzentas. Esta substância medular cinzentada é a mesma substância que forma o nosso cérebro. E todos esses cordões nervosos, tanto os motores como os sensoriais, eles passam por essa massa cinzentada da medula. Podemos então
como exemplo, pegar o cérebro. É ele o responsável por enviar os sinais dos movimentos, correto? Porém, irmãos, essa massa acinzentada no núcleo ósseo da coluna, ela cumpre o mesmo papel. Vamos pegar então o exemplo aí, como eu disse, da telefonia. Dois interlocutores falando um com o outro, porém entre os dois há o fio condutor que liga um ao outro, mas no meio existe uma central telefônica. Vamos pegar uma pessoa que esteja nos Estados Unidos e outra no Brasil. Entre esses dois existem várias centrais telefônicas intermediando este contato. Então essa massa cinzenta cumpre o mesmo papel de intermediar a comunicação entre o cérebro e a extremidade do corpo, entre o corpo e o cérebro. Então, mas para quê? Qual a função dessa massa cinzenta? É ela responsável pelos nossos atos cotidianos, como o hábito de dirigir, o hábito de digitar. Conforme praticamos determinado ato várias e várias vezes, nós moldamos esse hábito e o nosso corpo passa a praticá-lo automaticamente. E benefício disso, irmãos, benefício. Quando estamos dirigindo, já estamos tão habituados ao ato de dirigir que nossa consciência, os nossos pensamentos podem estar focados em outros assuntos. Quando estamos digitando, involuntariamente ou semi-voluntariamente, digitamos automaticamente e nossa consciência pode estar ali a refletir. Dessa forma, todos os impulsos do exterior, quando tocado a nossa periferia, ele atinge os nervos sensoriais que deslocam por dentro da coluna vertebral até o cérebro. Porém, intermediado por essa massa cinzenta, ela pode agir antes mesmo de que o cérebro tome ciência. No caso do exemplo do soldado que tomou um tapa no rosto, se ele não estiver moldado, preparado para aquela situação, o instinto dele seria de revidar o tapa. Porém, quando nosso cérebro, nossa verdadeira vontade, a nossa razão, a nossa racionalidade é superior, conseguimos dominar esses impulsos. Que ponto eu gostaria de chegar, irmãos, nesta explicação? É que os nossos atos voluntários, eles podem ir de encontro, confrontar os impulsos, ou ele pode ir no mesmo sentido do impulso. E pergunto, qual ato terá mais força e poder? Seria o conflito das vontades instintivas e a vontade racional? Ou seria aquele ato onde a vontade e os instintos caminham juntos? Por isto a necessidade de criarmos bons hábitos na moral e nos bons costumes, porque unida à nossa vontade voluntária, os nossos atos estarão cada vez mais fortes dentro do princípio da vontade e dos bons costumes. E este instinto, esta vontade semiconsciente, ela é adestrável, moldável pelo iniciado. Correto?
Vamos pegar como exemplo, você todos os dias vai à padaria comprar pão. Por anos e anos você faz aquele mesmo caminho. Então o seu corpo já está moldado a percorrer aquele caminho automaticamente. E muitas das vezes você nem percebe o tempo que você levou da sua casa à padaria. Porque naquele momento que você estava caminhando até a padaria, você estava com sua mente em outro assunto, em outro tema. E isto é muito importante em magia, em iniciação, porque o treinamento mágico se pauta neste molde, neste adestramento do nosso corpo animal, regido sim por esta matéria cinzenta dentro da coluna vertebral. Mas isto será um tema para graus futuros, quando será estudado sobre a terceira coluna do templo. O que derruba, irmãos, o iniciado é ele fraquejar neste domínio, neste adestramento do seu eu animal. Quando o seu eu animal está habituado às coisas erradas, a praticar os vícios, e ele não tem força de vontade suficiente para pegar esse seu eu animalesco, esse seu eu instintivo, e domá-lo, e guiá-lo, e moldá-lo, habituá-lo ao bom caminho, este vai ser o maior inimigo de qualquer iniciado na Santo. Por isso é importante das práticas repetitivas, dos rituais constantes, para que o corpo fique habituado àquilo. Por isso a importância de nutrirmos a virtude, atos virtuosos, para que aquilo se torne parte integrante da nossa vida. Portanto, o iniciado é aquele ser humano de vontade inabalável que age diretamente sobre suas 3 esferas da vida: o seu corpo físico, os seus instintos, a sua alma, os seus sentimentos, e no espírito, no intelecto. Ele deve plantar nos jardins dos hábitos, o plano físico, semente das virtudes. No jardim dos instintos, as sementes dos bons hábitos. Então, nessa esfera física, é isto, irmãos: utilizarmos da nossa vontade para plantar neste jardim bons hábitos. Nos jardins dos sentimentos, devemos plantar bons sentimentos, boas emoções, combatendo sempre os maus sentimentos, extirpando de nós sempre esses maus sentimentos. Porque quanto mais bons sentimentos plantamos neste jardim, menos maus sentimentos surgirão. É muito fácil, irmão, pegarmos por exemplo a natureza. Em lugares que tem muitas árvores frutíferas, no chão não tem mato. Reparem para você ver. E em locais onde tem uma ou outra árvore, vemos muitos matos, né? Semelhantemente seria o nosso corpo emocional. Quanto mais bons sentimentos plantamos nele, menos maus sentimentos nascerão. E já nos jardins do espírito, do intelecto, devemos plantar pensamentos elevados, buscar a erudição, para que assim possa nela germinar poderosas faculdades espirituais. Porque através dessa faculdade espiritual
surgirá uma quinta essência que nós denominamos gnose. E essa gnose vai florescer no âmago do homem somente quando ele plantar bons hábitos no plano físico, bons sentimentos na esfera emocional e erudição intelectual na esfera espiritual. E assim, irmãos, para finalizarmos a parte mais importante, eu peguei uma explicação mais empírica, mais real, mais prática da vida, para explicar a importância do malho e do cinzel na vida do iniciado. O iniciado, ele é a pedra bruta que precisa desbastar suas arestas, desbastar os seus defeitos. Então toda grande obra, irmão, para ela ser perfeitamente realizada, utilizamos de duas simples e singelas ferramentas: o malho e o cinzel. Malho, símbolo da nossa força de vontade consciente, a nossa consciência volitiva. E o cinzel, o símbolo da nossa inteligência. Que a força do malho, guiada pela precisão do cinzel, resultará sim num perfeito trabalho sobre a pedra bruta. Para praticarmos as ciências ocultas, as evocações teúrgicas, trabalharmos os seres da natureza, antes de preocuparmos com esse tipo de prática de ciência, que dizemos ciências mágicas, alta magia, práticas cabalísticas, precisamos desbastar a nossa pedra, que será a pedra angular que sustentará toda a nossa iniciação. Imagine você num círculo mágico, evocando ou invocando seres angélicos. Qualquer vacilo neste momento, irmãos, você pode ser fulminado. Porém, com muito treinamento, com muitas práticas virtuosas dentro da moral e dos bons costumes, habituando com as invocações, nas práticas das invocações, nos momentos das práticas mágicas, nos altos graus, deixando o nosso corpo trabalhando automaticamente, fazendo que os nossos sentimentos permaneçam nos mais elevados e altruísticos sentimentos, mais positivos sentimentos. Deixaremos livres o nosso intelecto, também erudito, também pautado na erudição, a trabalhar livremente com esses seres superiores. Então, toda a base da iniciação está neste grau, irmãos. A humanidade, o ser humano é o que sustenta a iniciação. E é ele a primeira pedra a ser desbastada, com essas duas singelas ferramentas: a força de vontade e a inteligência. Ok, meus irmãos? Espero que os irmãos apreciem este tema, esta vídeo instrução. Espero ter sido bem claro com relação aos nossos três corpos, as nossas três faculdades, sobre a terceira coluna, não é? Sobre os hábitos, a necessidade de praticarmos bons hábitos, a necessidade de nutrirmos bons sentimentos e a necessidade de mantermos a nossa erudição intelectual
para que possa em nós surgir a gnose e assim, galgando outros graus, tenhamos uma pedra sólida para sustentar toda a nossa iniciação. Finalizo aqui nossa vídeo instrução. Um tríplice fraternal a todos e até a próxima.